Olá, eu sou Franciele Busanello, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre a série Tremembé, sobre os testes que foram utilizados na série, sobre o olhar da psicologia. O que Tremembé revela sobre a saúde mental humana? Tremembé revela que a saúde mental ela está bem prejudicada, vamos dizer assim, né? E uma série muito, vamos dizer assim, pesada, porque são vários crimes cometidos nessa série, né? E é um presídio muito famoso, vamos dizer assim, é um presídio dos famosos, né? Então essa série relata questões muito importantes para que a gente consiga entender o funcionamento do ser humano perante a série, né? E o ponto onde, até que ponto o ser humano é capaz, até que ponto que esse ser humano é capaz de cometer crimes para uma benfeitoria própria, né? Então, ali na série é trabalhado algumas testagens como roxa, que são figuras projetivas, que elas avaliam várias questões, inclusive personalidade, né? E que vão conseguir trabalhar e identificar qual tipo de conduta de cada pessoa, de cada indivíduo, por exemplo, se é um psicopata, se ele tem um transtorno de personalidade, enfim. E com tudo isso, não somente esse teste, mas é o que mais aparece ali, eu acho que é um dos únicos que aparece, em avaliação psicológica, a gente vai trabalhar com a testagem de acordo com o que é a demanda solicitada, tá? Então, ali no teste não é feito um compilado de vários testes, ou não aparece pelo menos um compilado de vários testes, mas normalmente a gente avalia o paciente com vários tipos de testes para a gente conseguir entender o desenvolvimento dele em cada questão que está sendo questionada, tá? E ali, por se tratar de pessoas, vamos dizer assim, perversas, né, tinham que avaliar vários tipos de questões e pontos diferentes. Se fosse psicóloga da Suzane von Richthofen, como tu aplicaria TCC com ela? Nossa! Bom, em primeiro momento, é muito difícil trabalhar com um paciente psicopata, tá? Que na série, no caso, ela não foi considerada, acredito eu, como psicopata, né? Mas ela tem uma manipulação, um jogo com aquela forma dela falar com as coisas e que por muitas vezes trabalhar com a questão ou trabalhar, né, se eu tivesse que trabalhar com ela, eu teria que trabalhar muito a questão de fazer com que ela entenda o quão mal ela gerou para ela mesma, né? Porque ela também, por alguns momentos, em documentários, enfim, que ela relata, se minha mãe estivesse aqui, né? Ela entender a realidade e o fato que realmente acometeu a situação onde ela se encontra, né? E como muitas vezes mostrou na série, fazer com que ela continue seguindo a vida. É o que o profissional da psicologia precisa trabalhar com qualquer paciente. É fazer com que o paciente entenda as suas questões e com que ele trabalhe a situação dele de uma forma melhor, mesmo sendo um paciente que tenha cometido um crime como ela. Muito se fala sobre o vínculo afetivo, que muita gente relata que a mãe da Suzane era psiquiatra e não conseguia identificar esses comportamentos dela. Por muitas vezes o profissional da área, ele não é que ele cega, mas ele não consegue muitas vezes ter claramente dentro da família as situações, né? Porque uma por conta do convívio e por já conhecer a família, já conhecer o familiar, né? Então, assim, pode ser que em alguns momentos realmente fique muito difícil de observar o comportamento de cada pessoa, né? Então, essa mãe, nesse momento, acabou não observando o comportamento da filha, que talvez em algumas situações já poderiam ter sido externalizados e ela não tenha percebido. Hoje falamos então sobre a série Tremembé e sobre as testagens utilizadas nesta série e quais são os fatores que abrangem essas testagens. Sigam meu perfil no Instagram, @psicóloga Franciele Busanello, e se inscrevam no meu canal no YouTube. Até mais!